totalmente de assunto, porque em 2025 a Anvisa intensificou a fiscalização sobre alimentos e suplementos vendidos aqui no Brasil. Mais de 100 marcas foram punidas até agora. Diversos produtos foram suspensos, proibidos ou recolhidos por apresentarem riscos à saúde. Os itens incluem alimentos que estão presentes presentes na mesa do brasileiro, como o café e o azeite. E para falar sobre essa proibição, está conosco aqui no estúdio a Juliana Andrade. Que prazer falar contigo aqui, Ju, agora ao vivo, né? Bom dia. Oi, Natália. Oi, pessoal do Metrópolis. Muito bom dia para vocês. É um prazer estar conversando aqui agora sobre esse assunto que tem crescido muito nos últimos tempos. Como a Natália já nos adiantou, até agora, nesse primeiro semestre de 2025, mais de 100 produtos e marcas foram punidos e tiveram suas comercializações suspensas pela Anvisa devido a inadequações, seja por conta de contaminações em seus produtos, sejam por falhas de rotulagem, sejam por fabricações, locais de fabricação desconhecidos, sejam por problemas, inclusive a gente teve uma grande marca, a Piracanjuba, teve lotes de whey protein recolhidos por conta de contaminação por uma bactéria grave chamada Staphylococcus. Então, esses números têm crescido e têm chamado a atenção. É importante dizer que esse setor, tanto de alimentos quanto de suplementos, e aqui eu vou destacar de suplementos, tem crescido muito nos últimos tempos. A gente tem uma indústria bilionária. Os números nos mostram que em 2025 há uma movimentação de 252 bilhões de dólares só no ramo de suplementação. E essa indústria ela tem crescido tanto por conta do aumento, da procura pelo setor de saúde e, portanto, por vitaminas, minerais e todo esse ramo de suplementos. Também por conta do avanço da ciência, por conta do setor de biotecnologia que tem encontrado novas soluções, por conta de outros recursos relacionados à comercialização de suplementos. Então, tem se exigido cada vez mais da Anvisa, e de outros órgãos regulatórios, que a gente intensifique, que a gente melhore, a questão da regulamentação, que a gente seja mais rigoroso quanto à regulamentação, tanto de alimentos quanto de suplementos. Isso tem sido exigido cada vez mais pela população. Eu, como colunista aqui do Metrópolis e nutricionista, inclusive eu faço justamente a parte de nutrição e saúde aqui no Metrópolis, eu acho fundamental que a gente traga esse debate à tona justamente por quê? Porque a gente precisa garantir a eficácia e a segurança desses produtos que estão disponíveis no mercado, E a gente tem visto cada vez mais o crescimento tanto de produtos, de indústrias que realmente são confiáveis, mas a gente tem esse outro viés também, que são aqueles que são falsos, que são clandestinos e que apresentam contaminações, assim como falhas na rotulagem, o que pode trazer prejuízos no geral para a população. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, Nath. Muito bom. Hoje, a gente estava conversando, até na sexta-feira, quando a gente estava pensando na pauta para hoje, que tem uma procura muito grande e encontra, na verdade, uma procura e as pessoas encontram na internet produtos milagrosos e de muito fácil acesso, principalmente em relação aos suplementos, Porque as pessoas, ainda bem, estão querendo ficar mais saudáveis, melhorar na academia, na musculação, então estão indo atrás desses suplementos. Mas, obviamente, essa procura na internet, sem essa ajuda médica e até sem saber dessas listas, essas listas são fáceis da gente achar também na internet, para conseguir bater qual que é o suplemento bom, que está aprovado, e qual não. Mas, enfim, a internet piora também nesse sentido das pessoas acharem esses produtos e acabarem comprando até por preços bem mais baratos, do que realmente os verdadeiros. Perfeito. Nath, o primeiro ponto aqui que é importante a gente destacar é que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os suplementos, eles, assim como eles têm a sua eficiência, eles também têm seus riscos, Então, antes de tudo, é importante a gente relembrar aqui para o nosso público que é essencial que o uso de qualquer suplemento seja por indicação de um profissional qualificado.
né, de um especialista, seja um nutricionista ou seja um médico. Então, essa eu ia falar automedicação, né? Mas, no caso, autossuplementação, né? Para fazer um paralelo. Ela é perigosa e ela pode ser ineficiente. Então, antes de tudo, procurar por profissionais que possam orientar esse consumo. Tá. Aí, vamos para a segunda parte, que é como que nós, como população, podemos nos proteger ou diminuir os riscos da gente estar comprando um produto, seja falsificado, seja inadequado para consumo. Primeiro, é interessante buscar por marcas de referência, ou seja, marcas que já tenham uma trajetória no mercado, né? Que já tenham uma história que possa trazer para nós um certo grau a mais de confiabilidade. É importante a gente ficar de olho em ruídos de comunicação na rotulagem. Então, se houver alguma alegação ali que esteja estranha ou mesmo alegações muito milagrosas, né? Algo que seja dito assim que vai revolucionar a sua vida também é uma red flag. A gente tem que ficar de olho, né? Porque provavelmente existe algum furo ali. Atenção demais em plataformas, principalmente online de compras. Então, assim, o local de compra que você vai realizar e uma atenção especial sobre plataformas online, porque a gente sabe que o mercado online ele é de mais difícil fiscalização, né? Então, acaba sendo um mercado um pouco mais nebuloso nesse sentido. E, junto a isso, produtos com um valor, com um preço muito abaixo do natural do mercado também nos acende um sinal de alerta. Então, esses são os pontos principais. E, caso o consumidor verifique que há algo que lhe chame a atenção e queira realizar uma denúncia, a gente tem acesso às plataformas de denúncia, a gente tem o Fala BR no portal Gov, que você faz uma denúncia diretamente pela Anvisa, basta colocar no Google denúncia Anvisa e lá você vai automaticamente, autoexplicativo, você vai conseguir encontrar esse portal para você realizar essa denúncia. Então esses são os principais fatores, marcas de referência, buscar por marcas de referência, ficar atento à rotulagem, se tiver algum ruído de comunicação, se tiver alguma alegação muito milagrosa, atenção especial à plataforma de compra online e produtos com preço muito abaixo do mercado. É isso. E para conseguir um descontinho, dá para seguir ali um influenciador que você gosta, né? Vira e mexe, eles têm esses cupons de desconto nesses suplementos. Acho que talvez possa ser uma forma de realmente pagar um pouquinho abaixo, né? Mas não totalmente. Exato. Tem promoções que a gente vê aí. Tem suplementos que só vendem dentro do próprio site, né? Que não são revendidos por outras marcas, em outras lojas. Então tem que ficar realmente muito atento e para desconto talvez só aí, seguindo os influenciadores, né, Ju? Nath, e aqui eu quero destacar, perfeita a sua colocação, e aqui eu quero destacar também que a gente acabou falando um pouquinho mais sobre suplementos, mas lembrando que os alimentos também foram, né, colocados em voga em relação a tanto contaminações quanto produtos clandestinos, né? Então a gente teve café fake, sempre que a gente fala sobre café fake aqui no Metrópolis, a gente bomba a matéria, né? Porque, querendo ou não, é a bebida favorita dos brasileiros. Exatamente. A gente teve azeite clandestino, então assim, a gente tem vários produtos aí, a gente teve sorvetes, a gente teve amendoim, então a gente teve problema com vários produtos da mesa, né, do brasileiro, das cenas do cotidiano. Então, mais uma vez, o que a gente falou para os suplementos, muitas vezes cabe também para os alimentos. Ficar de olho em marcas estranhas, né? Marcas que não tem nenhum tipo de... desconhecidos, exatamente. Com embalagens também que apresentam algum furo ali de embalagem, enfim. Mais uma vez, a questão do preço também, né? Preços, poxa, você vai comprar um azeite, a gente sabe mais ou menos quanto que custa um azeite, mais ou menos um preço mínimo, mesmo para marcas que são marcas mais baratas, digamos assim, né, mais acessíveis. Mas, enfim, se tiver uma distância muito grande, né, até dos preços dessas marcas mais acessíveis para esse produto, então já levanta também um sinal de alerta e qualquer irregularidade também, inconformação que vocês observem na hora do consumo do próprio produto.
Então, se você observar que a coloração tá esquisita, o cheiro tá esquisito, enfim, qualquer aspecto sensorial que te chame a atenção, a sugestão das autoridades é não consuma o produto e, dependendo do caso, até realize a sua denúncia também. E você vê, né, Ju, são produtos, café e azeite, que ficaram muito mais caros, né, nesses últimos tempos. E aí, claro, o golpista tá aí muito atento a isso também, né? Então pega ali a pessoa nesse desespero de conseguir comprar o café. Muita gente cozinha com azeite, né? Então não é ali só um tempero, só também entre aspas. Mas o golpista tá sempre muito atento a isso. E aí vai lá, falsifica, né, um azeite e coloca bem mais barato, aí é realmente muito fácil de cair, né? Perfeitamente. Então, pessoal, fiquem atentos a todas essas informações. Provavelmente esses números, né, a gente teve até agora, então, relembrando, 100 marcas e produtos que foram punidos, né, e desclassificados para a sua comercialização. Provavelmente até o fim do ano a gente, infelizmente, vai ter novos dados atualizados. E fiquem de olho aqui no Metrópolis, porque a gente está sempre trazendo essas informações fresquinhas para vocês. Muito bom, Juliana Andrade, nossa nutricionista, colunista aqui do Metrópolis. É sempre muito bom conversar contigo, Ju, mas a gente só conversava no bastidor. Agora a gente está conversando aqui ao vivo. Muito obrigada, Nath. Estaremos aqui semanalmente, inclusive, para trazer mais assuntos em saúde para todos vocês. Uma ótima semana a todos. Muito bom, obrigada. Uma ótima semana, Ju. Agora, 9 horas e 14 minutos, a gente